Olá, meu nome é Samara e eu tô aqui para mais uma série Mulheres Corajosas do Antigo Testamento. A história de hoje é da Raabe, é uma mulher muito especial. Então, para a gente poder conhecer um pouquinho mais dela, vamos abrir nossa Bíblia, que é nosso manual de estudo para a nossa vida, em Josué, capítulo 2. Eu não sei se vocês conhecem a história de Raabe, mas é uma história muito bonita. A história de Raabe é de uma prostituta, que ela ficava na cidade de Jericó. É uma cidade que ela foi conquistada pelos israelitas. E a Raabe, ela mudou literalmente de vida. Ela escolheu o lado dela. Vamos acompanhar? Aqui dá pra gente poder acompanhar pelo texto aqui. Josué, capítulo 2, versículo de 1 a 15. Espias mandados a Jericó. Desse time enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram-se ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Agora versículo 6. Ela, porém, os fizeram subir ao eirado e os esconderam entre os canais de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Ele disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíreis do Egito, e também o que fizeste aos 2 dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa de vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo que o Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usarei para com a casa de meu pai, e me dareis o sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Essas são as principais considerações. Esse é o nosso texto de reflexão. Então, a Raabe era uma prostituta. Quanto pecado não devia existir na vida dessa mulher? Mesmo assim, ela escolheu ficar ao lado de Deus. Ela resolveu acolher os israelitas e seguir a vontade de Deus. E depois, a cidade de Jericó, ela foi destruída. Josué marchou ao redor da cidade por 7 dias e, por fim, ele destruiu a cidade. Mas a vida da Raabe e de sua família foi culpada. Depois que aconteceu isso, a Raabe, ela se casou com um israelita. E desse casamento veio a linhagem de que nasceu Jesus, o rei Davi e Jesus. Olha que história linda que a gente tem de uma mulher que ela é prostituta, que ela tinha muitos pecados, mas que ela tomou uma decisão. Ela decidiu seguir a Jesus Cristo. Aliás, ela decidiu seguir a Deus, porque Jesus veio depois. Ela decidiu seguir a Deus, fazer o caminho certo, seguir a orientação de vida que Deus tinha para ela. E dessa decisão, ela veio toda a linhagem de Jesus. Olha que história linda. Então a gente pode refletir um pouquinho sobre isso. O que será que impede a gente de seguir o caminho de Deus?
Porque não existe pecado nenhum que Deus não possa perdoar. Ela, assim como uma prostituta, ela foi perdoada de seus pecados e ela seguiu uma nova vida. E o que impede a gente? Ela estava em cima do muro, mas ela fez uma coisa muito importante. Ela tomou uma decisão. A decisão de seguir o caminho de Deus. A decisão de fazer o certo. A decisão de seguir o bem. E nós? Que decisão que devemos tomar hoje? O que devemos fazer que agrade ao Senhor? Então, a decisão dela salvou não só a vida dela, como a da sua família, e mudou a história da geração, não só dela, mas mudou a história das gerações para frente. Ela fez completamente a diferença na história da humanidade. Então, o que te impede de fazer o bem hoje? O que te impede de seguir o caminho do Senhor? Podemos ter muitos pecados, mas não existe pecado nenhum que Deus não possa perdoar. Então, tome uma decisão. Ela ficava no muro, porque a casa dela ficava perto do muro. E você, está em cima do muro também? Será que eu estou em cima do muro? Então vamos sair de cima do muro, vamos tomar a decisão certa, vamos escolher o caminho de Deus, o caminho do bem, e vamos continuar seguindo. Essa foi mais uma história das mulheres corajosas do Antigo Testamento. Espero que você continue aí assistindo, pra gente poder, continue no canal da Igreja Batista Renovada em Itaparica, pra gente poder continuar estudando um pouquinho mais sobre esse tema, tá bom? Até a próxima. Tchau!